Tudo bom, turma? Nossa aula agora do dia 25, nossa aula de português, nós vamos tratar sobre os sinais de pontuação. Apesar de eu ter passado na nossa quinta-feira, algumas atividades para fazer sobre gramática, o nosso livro de português tem um conteúdo gramatical que eu gostaria de tratar com vocês. Apesar de vocês já terem visto certos temas como sinais de pontuação antes nas outras séries, então o livro de vocês também trata isso, mas agora ele vai exigir que vocês saibam isso e apliquem isso quando forem fazer textos ou frases, certo? E a nossa agenda de hoje, que é o conteúdo gramatical, né, sinais de pontuação, no livro de português, que são as páginas 49, 50 e 51, e o livro de reforço da página 58, 59, e o livro de gramática, que vocês vão fazer 34, 35 e 36, que é com essa temática, certo? Alguns pontos são bastante utilizados como ponto final. É um dos pontos que vocês começam a utilizar muito quando começam a produzir frases, para dar a ideia de que finalizou aquela ação. Então, eu escrevo: um menino jogou bola e caiu. Ponto final. É o primeiro ponto que vocês conhecem. A ideia do ponto de interrogação, ela é simples, ela é clara, já dá para você perceber, porque quando você está fazendo nos anos iniciais de estudo, as professoras fazem com que você perceba esse ponto para você ter uma leitura de acordo com a entonação. Porque o ponto de interrogação requer que você faça um tom de pergunta. Então, digamos, por que você não foi à escola? Tem um tom de pergunta quando você está lendo. O ponto de exclamação, você tem que fazer uma certa afirmação. Então, quando você estava nos anos iniciais, a professora fazia você ler de maneira que tivesse a entonação de uma afirmação. Eu gosto de brincar. Eu gosto de fazer atividades esportivas. Então, certas perguntas onde requer uma certa afirmação precisa. Eu não fiz isso. Então, você vai precisar desse ponto. A vírgula, ela requer uma certa pausa, mas não uma pausa demorada durante a leitura. Nós já falamos com certas pausas. Essa pausa que eu fiz agora foi uma pausa mais extensa. Quando nós mencionamos, por exemplo, vamos chamar alguém ou vamos acusar certa pessoa, às vezes nós fazemos uma certa pausa. Digamos que eu estou fazendo um chamamento, certo? E esse chamamento, às vezes, eu quero a atenção de certa pessoa. Então, vamos lá. Digamos, Carol, eu preciso que você preste atenção. Essa pausa que eu fiz foi uma pausa onde se eu fosse escrever, eu teria que colocar uma vírgula. Os dois pontos, normalmente nós utilizamos eles quando vamos dar a introdução de uma fala de um personagem. Então, a gente faz a descrição de uma cena. Estava numa floresta, duas crianças, e o menino disse para a sua irmã: eu estou achando estranho esse caminho. Digamos que fosse um trecho do livro dos... Meu Deus, esqueci. Digamos que é um exemplo do caso do João e Maria, certo? O travessão, ele é colocado no começo da frase do personagem, por exemplo. E as aspas, normalmente nós utilizamos até como um sinal, às vezes, um sinalzinho assim, como se nós estivéssemos falando, gesticulando, para dar menção ao que outra pessoa falou.
Então, às vezes, você está falando com algum colega, minha mãe disse que eu não posso ir para sua casa. E esse sinalzinho requer umas aspas. Por que eu coloquei essas aspas no ar? Porque as aspas, elas estão fazendo menção a uma referência ao que já foi dito, certo? E as reticências, ela dá uma ideia de que a pessoa ela perdeu o rumo da conversa, ou ela causou também a ideia de que pode continuar aquela conversa. Normalmente assim, nós como estamos falando, nós temos a tendência de fazer assim, eu aprendi isso. Hoje na escola, você está falando com a sua mãe, normalmente se você fosse escrever, você ia botar o H e 3 pontinhos, certo? Porque é uma pausa, e essa pausa requer uma ideia de que você tem. Gente, eu gravei o começo do vídeo na escola, certo? E eu decidi fazer nesse esquema com alguns exemplos para vocês, ok? E esses exemplos eu achei melhor expor dessa maneira, eu falando e mostrando de maneira que fique claro. Sinais de pontuação, como ponto final, como eu tinha mencionado no vídeo, ele vai dar uma pausa maior na voz, quando você fala ou quando você faz a sua leitura. E nós utilizamos ele normalmente para fechar um determinado momento de uma frase. Ou você está expondo ou declarando um sentimento, uma situação, ou você está causando uma determinada ordem, tá? Ou seja, ela pode ser declarativa ou imperativa. E tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a primeira frase: contei ao meu namorado o que eu estava sentindo. Ponto. É uma situação onde ela está mostrando, demonstrando, declarando um sentimento. Faça um favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Aqui já é uma ordem. Ponto final, certo? E tem a questão das abreviaturas. Aí tem 2 exemplozinhos, como senhor e companhia, que nós normalmente utilizamos o CIA e o SR e colocamos um ponto para indicar que é só uma abreviatura. Nos dicionários normalmente tem muito essas abreviaturas. Os sinais de pontuação, como ponto de interrogação, como eu mencionei no vídeo, o ponto de interrogação, ele é utilizado ao final de qualquer interrogação direta. Ainda que essa pergunta ela não seja precisa uma certa resposta, ou seja, pode ser uma pergunta que fique no ar. Exemplos: onde você comprou esse computador? Você chega para o seu colega e você fala: onde é que você comprou esse computador? Ou então, quais seriam as causas de tantas discussões? Tem 2 pessoas brigando muito, um casal aí. Quais seriam as causas de tantas discussões nesse relacionamento? Ou então, 2 pessoas decidiram ir a um determinado evento, uma determinada festa, aí a outra chegou para a outra: por que não me avisaram que vocês iam e eu não fui? Por quê? Entendeu? Fica uma pergunta no ar. Aí tem uma certa observação: não se usa esse ponto nas perguntas indiretas. Exemplo: você está conversando com uma pessoa, seu colega, uma situação que aconteceu onde esse seu colega não estava. Então, você está narrando uma determinada história e aí você fala que você estava com uma determinada criança e você estava querendo saber onde é que ela tinha comprado determinada coisa. Aí você disse: perguntei quem era aquela criança e perguntei aonde ela tinha comprado aquele objeto. Isso é uma pergunta que você fez na hora para a criança e você só fez a pergunta indireta, tá? Então não precisa colocar o ponto de interrogação. Temos também o ponto
de exclamação. Esse ponto de exclamação ele é utilizado após as interjeições, essas frases exclamativas, imperativas. Pode exprimir uma certa surpresa, um espanto, um susto, indignação, piedade, ordem, súplica, essas coisas todas e tudo mais, certo? Então, assim, a exclamação, ela sempre vai dar a ideia de uma emoção. Então, a gente vai ter aqui 3 exemplozinhos básicos de situações comuns na leitura. Então, digamos, como essas mulheres são lindas! Você já está demonstrando a afeição, uma certa surpresa, uma admiração. Então, você não gostou de uma determinada situação e falou, pare, por favor. Você já está mostrando uma certa repulsa por determinado comportamento. Ai, que pena que ele não veio. Já está mostrando assim uma saudade, né? Uma falta daquela pessoa. Então, esse ponto de exclamação, ele substitui aquele uso de uma vírgula, de um vocativo enfático. O que é esse vocativo enfático? É a ideia de você dar ênfase a um determinado sujeito na frase, tá? Por exemplo, Ana, vem até aqui. Como se fosse a mãe da Ana chamando ela. É diferente, o vocativo, quando tem uma vírgulazinha aí, seria outro tipo de pausa. Você já percebe que esse Ana pode ter sido chamado com uma determinada raiva, com uma determinada indignação. Ana, vem aqui! Outro sinal de pontuação muito utilizado, que é a vírgula, né? Como eu estava falando, a questão do vocativo. Essa vírgula, ela vai indicar uma certa pausa pequena. É diferente do ponto final. Ela tem uma pausazinha, mas é breve. Ela vai deixar a voz em suspenso à espera de uma certa continuação de uma história, de uma determinada leitura, ou até mesmo quando estamos falando. Ela é utilizada normalmente nas datas, para separar o nome da localidade, né? Por exemplo, tem lá numa carta, ele tem dizendo que a carta foi feita em São Paulo, vírgula, dia 25 de agosto de 2017, certo? Após os advérbios, sim ou não, usados como resposta no início da frase. Por exemplo, normalmente vocês fazem exercícios e às vezes exigem que você expresse determinada opinião. Você concorda com o que o autor disse? Aí às vezes você diz sim. Aí tem uma segunda pergunta, justifique. E quando você vai responder, você tem que botar sim, vírgula, porque eu gostei de determinada situação no texto e tal e tal. Ou então você coloca não, porque eu não gostei da forma como o personagem se comportou. E aqui a gente tem um exemplo. Aí, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Aí, pretende usá-lo hoje? Não, final de semana, certo? Aí é um exemplozinho de 2 pessoas conversando, como se fossem 2 amigas, certo? Tem também a situação como se fosse uma certa saudação em correspondência, ou pode ser social, ou comercial, ou seja, 2 pessoas, amigas, ou uma situação de uma compra, digamos. Aí temos um exemplo, como se fosse uma carta, certo? Lembrando que tivemos uma aulinha sobre carta, e tinha a carta informal e essa carta social, comercial, digamos. E temos aí um exemplo de um comecinho de uma carta com muito amor, vírgula. Às vezes a pessoa está mandando uma carta para uma carta apaixonada, com muito amor. Dedico esta carta a meu único e digníssimo, grande amor, sei lá. E pode ser uma carta direcionando uma mensagem formal, né? Digamos, respeitosamente, venho por esta carta, dar-lhe esta mensagem. Enfim, segue o rumo da história, tá? Temos também aí, para separar termos de uma mesma função sintática. O que eu quero dizer com isso? Função sintática. Vocês vão ver isso aí mais na frente, mas eu vou dar um spoilerzinho, tá?
Essas funções sintáticas é tudo aquilo que a gente vai ver na língua portuguesa como substantivo, adjetivo, verbo, predicado, todos esses termos que cada tipo de nome na língua portuguesa recebe. E aí tem uma frase, por exemplo, o que vocês veem mais como substantivo, tá? A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Quartos, banheiros, salas e quintal. Tudo isso é substantivo, certo? E o último termo, que é quintal, foi separado pela conjunção porque é comum não ter necessidade de você adicionar uma vírgula no último item de uma mesma função sintática. Já é uma regra do português e às vezes você nem tem noção dessa regra, você só escreve assim e pronto, tá? Sinais de pontuação. Os 2 pontos. O sinal de pontuação, esse bastante comum, que são esses 2 pontos, eu falei no vídeo sobre a questão de citar uma certa fala de um certo personagem ou começar uma enumeração, que agora eu vou dar um exemplo, introduzir um certo esclarecimento ou explicação, tá? Então, assim, a gente pode perceber que esses 2 pontos servem para utilizar anteceder uma certa situação de uma fala de alguém. Por exemplo, sobre o ato de ensinar, Paulo Freire disse: quando eu menciono isso escrito, na fala a gente não tem para que falar 2 pontos, mas quando faz isso escrito, eu coloco: se Paulo Freire disse, e eu sei o que ele disse, certo? Então, eu vou ter que colocar tudo isso, entre aspas, mas antes eu tenho que utilizar os 2 pontos. Então, eu vou ter que colocar o quê? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa partezinha eu já tenho que colocar entre aspas e utilizo os 2 pontos, ok? Iniciar uma enumeração. Enumeração, esse nome você vai ter que recordar da ideia de numerar, colocar números. Então, por exemplo, mamãe foi ao supermercado e comprou. O que ela comprou? 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango a passarinho. Tudo isso coloquei separadinho com os meus 2 pontos, tá? Por quê? Porque eu estou enumerando os itens que a minha mãe foi fazer durante a compra, tá? Introduzir um esclarecimento ou explicação a respeito de algo já mencionado anteriormente. Como é isso? Quero fazer uma menção aqui que já foi falado. Quero recapitular. Quero fazer uma voltazinha. Então, é o quê? Você vai ter como exemplo aí: ela conquistou tudo o que desejava, sua realização pessoal. Essa realização pessoal, o que seria? Já foi mencionado. Introduzir um exemplo, uma observação, uma nota ou uma informação importante. Então, tem um exemplo. O ponto de interrogação pode indicar surpresa. Eu botei assim, observação, o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Essa parte, observação, eu coloquei 2 pontos para destacar que é uma observação enfática, é uma nota. Então, você tem que ter uma certa observação do conteúdo que vai ser falado depois, tá? O exemplo, normalmente a gente coloca esses 2 pontos, tá? Sinais de pontuação como o travessão. Esse travessão é um traço maior que o hífen, certo? E ele costuma ser empregado como? Em um discurso direto. O que é esse discurso direto? Uma fala, tá? Uma fala de um determinado personagem. Ou seja, vai indicar também uma certa mudança de interlocutor nos diálogos. Quem é esse interlocutor? Quem são as pessoas que estão falando? Por exemplo, esse primeiro momento, né, essa primeira
Esse primeiro exemplo que eu coloquei aí tem 2 personagens. A gente percebe por quê? Porque tem 2 travessões. Primeira fala, o que é isso, mãe? Então a mãe responde, né? É o seu presente de aniversário, minha filha. Você percebe pela forma como os personagens estão falando que aqui são 2 personagens. E também a gente consegue notar que dá para separar certas expressões ou certas frases que explicam ou que está se intercalando. Por exemplo, logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha. Essa parte que está em destaque, né, pelos travessões, já está demonstrando quem é esse personagem, como é a estirpe dela, como são as características dela, que é uma mulher estimável. Ou seja, ela é uma mulher de renome, uma mulher que tem posses, tá? Para destacar algum elemento no interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto. Eu vou dar um certo destaque de uma determinada obra, de uma determinada marca, certo? De um determinado nome de alguém, certo? E eu tenho um exemplo aí. Junto do leito, meus poetas dormem, o Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron. Na mesa, confundidos. É um trecho de Álvares de Azevedo. Junto do leito, meus poetas dormem, o Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron. Então aqui nós conseguimos perceber que ele deixou em destaque quem é que ele está dedicando, o nome, os autores e as obras que ele tanto estima, e ele colocou no texto, né, na obra dele, esses travessões. E o travessão ele também serve para substituir o uso desses parênteses, porque o Álvares de Azevedo ele podia ter colocado isso aí, mas não colocou. E também dá para tirar aquele uso de vírgula e 2 pontos, em alguns casos, tá? E tem um outro texto, como exemplo, cruel, obscena, egoísta, imoral, idômita, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como êxtase. Raul Pompeia. E aí ele utilizou um travessão para não utilizar certas vírgulas nesse momento. Você já nota o uso diferenciado da língua portuguesa. Sinais de pontuação, como as aspas. Normalmente, eu já tinha mencionado no vídeo anterior, então vocês vão ter um aprofundamento nessa parte aqui, tá? As aspas, ela tem como uma certa função destacar uma parte do texto que são colocadas antes e depois de certas citações ou transcrições textuais. Por exemplo, como eu tinha dito, fosse uma conversa, como eu disse antes, Machado de Assis, a melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Esse é um trecho da obra de Machado de Assis. Por isso que está entre aspas, ok? Para representar nomes de livros ou legendas, por exemplo, Camões escreveu os Lusíadas no século XVI. Esses Lusíadas foi colocado entre aspas para dar destaque à obra que Camões fez, ok? Então, assim, as vírgulas, tanto as vírgulas, aspas, tudo e tal, são utilizados de várias ordens na língua portuguesa. Então, vocês têm que ter uma certa paciência, tá? Para assinalar estrangeirismos, neologismos,
gírias, expressões populares, ironia. Tudo isso, as aspas são colocadas. Eu falei até no vídeo o uso das aspas. Nós, quando estamos falando, utilizamos ela fazendo o movimento com as mãos para causar uma certa ironia ou para dar a ideia do que foi falado por outra pessoa. Então, aqui tem uns exemplos. O lobby, para que se mantenha a autorização de importação de pneus usados no Brasil, está cada vez mais descarado. Foi uma notícia da Veja. Esse termo lobby é um estrangeirismo, é um termo inglês. Aí tem outro exemplo. Com a chegada da polícia, os 3 suspeitos se mandaram rapidamente. Se mandaram está entre parênteses. Por quê? Porque é uma gíria, uma expressão popular. Não é uma utilização comum para se colocar numa notícia, num jornal, ok? Que maravilha! Felipe tirou 0 na prova. Já está dando uma ideia de uma ironia. E não é bom tirar um certo 0 numa prova, né? Também dá a ideia de realçar uma certa palavra ou expressão. Um exemplo, Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Você está destacando esse não com as aspas. Quem foi o inteligente que fez isso? Destacando, realçando uma certa expressão que foi falada antes. O sinal de pontuação, como as reticências, elas marcam uma suspensão da frase, devido muitas vezes certos elementos de natureza emocional indicar uma certa continuidade de uma ação, de um fato. Por exemplo, o tempo passa. O tempo passa foi colocado reticências para indicar uma certa continuidade. Também você pode perceber como essas reticências podem dar a ideia de uma interrupção de pensamento, como eu falei no texto, no outro vídeo, né? Vim até aqui achando que... Aí perdeu a noção do que ia falar. Parou. Deu uma certa pausa aí e se coloca umas reticências. Para representar na escrita hesitações comuns na língua falada, temos alguns exemplos. Vamos jantar amanhã. Vamos... Não. Pois vamos. A pessoa indecisa, né? Não quero sobremesa. Porque não estou com vontade. A pessoa já está demonstrando... Não sabe como se expressar e ela fica tendo certas pausas quando ela está falando para realçar uma palavra ou expressão. Por exemplo, quero realçar alguma coisa. Não há motivo para tanto mistério. Normalmente já se utiliza outros tipos de fontes nos textos, deixa em negrito ou deixa em itálico, e você percebe que vai ter uma certa expressão, uma certa entonação diferente aí. Para realizar certas citações incompletas, então, o professor decidiu que considerássemos esta passagem do hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. A gente sabe que o hino brasileiro é bem mais do que isso, e a pessoa estava conversando com outra e estava comentando que o professor só queria que considerasse essa passagem do hino brasileiro, essa frase, né, do hino, esse verso. Para deixar determinado sentido da frase em aberto,